Olá, você que está aqui no meu canal Mente Holística. Olá, você que está chegando agora. Hoje eu vou falar com um convidado muito especial que ele não está aqui em Goiânia, ele está lá em São Paulo. É o Eugênio Papalardo, um psicólogo, alguém que eu reencontrei, né, nesse caminho agora de busca, de peregrinação. A gente esteve junto, a gente está junto na mesma estrada. Então eu sei que ele tem muito a falar aqui, porque ele tem vários conhecimentos, muitos conhecimentos voltados, né, para autoconhecimento, para espiritualidade, porque a razão de peregrinar, enfim, ele tem muito a acrescentar aqui nessa nossa conversa. Então é isso, seja bem-vindo, Eugênio, meu amigo querido, muito prazer você estar aqui agora, hoje comigo, que embora esteja longe, a gente sabe que está perto, né? Então É isso é aí. uma conversa que eu sei que vai agregar muito para quem nos ouvir. Vamos lá. Olha, é um prazer estar aqui, viu? Esse convite, ele é providencial, Ai, que bom. né? Eu ouço todos os dias aqui das pessoas que me procuram, né? O quanto é difícil encontrar alguém que fale desses temas que são tão importantes e que também fale com seriedade, Uhum. que fale embasado num conhecimento real. Isso falta muito. Então, quando você abre um espaço desse, é fundamental, porque a gente não sabe aonde que isso vai alcançar. É, Né? Antigamente a gente fazia o quê? Tinha um livro bom, você entregava na mão de um amigo e esperava que esse livro rodasse por aí. é, Hoje é em dia, verdade. né? Agora, se esse livro ia ficar parado numa estante, a gente não sabe, Sim, né? Mas com a internet, com os podcasts, com as aulas e todas as possibilidades que agora a internet oferece, a gente chega num público muito bacana, né? verdade. E a coisa vai, eu acho que chega em quem precisa chegar. Sim. Né? Eu acredito muito na sincronicidade e no fluxo das energias também. Então, a gente está falando aqui, se uma, duas, três, 10, 50 ou 500 pessoas ouvirem, a gente não sabe, Sim, chega no destino que tem que chegar, é verdade, é verdade. né? En- Essa é a importância da gente estar aqui, de um convite como o seu, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Ai, que bom. Então é isso, você é psicólogo e aí assim, o que que já desde você, da sua infância, sei lá, na sua caminhada, fez você chegar até essa profissão, a esse cuidar de pessoas? O que é que você buscou na vida para chegar até aqui? Porque a gente sabe também que tem um chamado, Tem, vamos dizer assim. tem. É uma pergunta interessante. Eu diria para você que a coisa começa no fato de eu ser bom conversador. Ah, Gosto de uma prosa. sim, Então, isso é uma coisa que eu sei que é minha característica e que eu sempre tive, né? Eu vivi uma família onde a gente recebia muitos amigos em casa, tinha esse hábito de acolher as pessoas que viajavam, vinham para São Paulo para fazer às vezes, um tratamento médico, ficavam na minha casa. uhum, Então, esse fato de acolher as pessoas, acolher o diferente, cuidar de certo modo também, é uma coisa que já está nesse meu DNA, né? sim, Então, isso que meio que caminhou naturalmente. Quando eu fui buscar uma faculdade, eu não fui direto para psicologia, eu fui hum, estudar ciências sociais, né? A ideia era ser sociólogo, quem sabe. sim, Mas no terceiro ano eu conheci uma professora de sociologia muito legal, deu para a gente ler um livro do Freud, ah, né? tá, Ela deu para a gente ler o Totem e Tabu, que faz parte, né, do conhecimento da antropologia, da sociologia. E quando eu li o Totem e Tabu, eu falei, não, eu quero estudar isso aqui. olha que Que não, legal. não quero saber de sociologia, não, quero saber isso aqui. E ali o chamado foi feito. Eu não aguentei terminar o semestre, Tá, né? Eu logo me inscrevi no outro vestibular, entrei, fui fazer a faculdade de psicologia. E na faculdade de psicologia, naquela época, 1993, hum, 2, 3, 3, foi muito interessante, porque aí eu fui conhecendo pessoas que eram os famosos terapeutas holísticos, né? sim. Naquela época já tinham os terapeutas É, holísticos. que era assim uma Então, turma meio fechada até, não tinha muita divulgação, né? Isso aí. sim, exatamente. E eles iam lá também, né, buscar na psicologia um pouco mais de recurso também para o trabalho deles. Eu entendo, né? Claro.
E aí conheci astrólogos, tinham, né, vários astrólogos, gente que trabalhava com reiki, com tarô, todo mundo chegado na psicologia, né? Aham. Então eles estavam lá e aí eu também fui apresentado para esse universo, né, do místico, dos mistérios. É. E aquilo, a princípio, eu confesso para você que não foi uma coisa que me cheirou muito bem. Eu achava que era picaretagem. Uhum. Eu Claro. achava. E aí a gente vai conferir, né? Porque não adianta É, só falar, é picaretagem sem testar. é verdade. E aí também começa uma coisa muito legal e que tem a ver com tudo que acontece hoje, né? Eu acho que eu tinha esse espírito também de testar. Vamos lá ver o que que é isso. Sim. Então eu fui lá, falei pro camarada, "Ah, então, você faz uma astral, então faz o meu. Vamos ver como é que é isso daí." Uhum. E eu fiquei tão surpreso, fiquei muito admirado mesmo, né? Como podia, em cima daqueles dados, a pessoa estar falando tanta coisa sobre a minha vida. Sim. Eu sei que tem muita gente que pode argumentar assim, ah, Eugênio, mas isso aí é técnica projetiva. A pessoa vai te falar um monte de coisa ali, alguma coisa vai caber na sua vida. Até Aham. acredito que tem gente que faz o que a gente chama de leitura fria, né? Vai Sim. analisando ali como que a pessoa vai sentindo, e aí vai guiando a fala dela em relação às reações da pessoa. Isso existe? Existe também. Claro. Mas também existe gente que estuda e se aprofunda, e que é um conhecimento, não é uma ciência propriamente dito, porque a ciência ela é muito rígida, ela tem um protocolo É. para existir, né? A gente aprende esse protocolo da ciência. E a premissa, as premissas, o paradigma da ciência é diferente do como o conhecimento ancestral se organiza. Então, quando Aham. você vai para esse outro campo da experiência humana, que eu acho que é assim que a gente deve chamar, né? Uhum. Você descobre que tem outras coisas por baixo, tem outros elementos na construção do ser humano. A gente tem um corpo físico? Tem. Você tem um emocional? Tem. Você tem um mental? Tem também. E você tem um espiritual e um energético. Sim. Agora, o espiritual e o energético, eles não estão dentro do campo do estudo da ciência. Por quê? Porque a ciência vai se amparar muitas vezes em ferramentas, em instrumentos, né? Sim. Então, como é que eu vou medir, mensurar o que é o espiritual? Como é que eu vou medir, eu vou mensurar o que é o energético? Não vou. Então eu preciso de outra construção de pensamento para entender o que é isso. Sim. Aí você foi Olha que bonito. atrás, né? Exatamente. Que coisa boa. Exatamente. Não, é interessante porque diz assim, você pensou que isso ia acontecer assim? Não, Uhum. não pensei. A coisa foi muito fluida mesmo. Né? Então, quando eu me formei e fui efetivamente abrir um consultório e ver quem é que chegava, né, para ser atendido ali por um garoto de 25, 26 anos, É muito jovem. É. né? Quem é que ia confiar? Começou a aparecer muita gente que tinha esse perfil. Então a pessoa me falava: Ah, Eugênio, eu sou espírita. Sim. Ah, Eugênio, eu sou do candomblé. Ah, Eugênio. Porque as pessoas vinham primeiro para tentar entender o processo delas, dentro da busca espiritual ou da busca religiosa delas, porque aquilo extrapolava, saía do campo do terreiro, do centro espírita. Sim. E a pessoa falava, pô, eu tô lá na minha vida e isso está se manifestando. Como é que é? Como é que eu faço? É, Como e é que essa, vive isso? e quando a pessoa está perdida, vamos dizer, sem se conhecer, sem se entender, gera outras coisas também, até psicossomáticas, sei lá. E isso, Sim. que legal que também elas foram procurar alguém para ajudar nessa área, né, Eugênio? Pois é, esses poucos foram os que me encontraram, né? Hoje, claro, já contabilizam centenas nesses Sim, 20 e tantos anos. Mas é muito pouca gente, é, né? né? É muito pouca gente dentro da quantidade de pessoas que passam por esses processos que são naturais do ser humano e que muitas vezes vão numa busca equivocada encontrar pessoas também que, olha, eu não sei o que é pior, se é a ignorância Aham, ou se é o mau caratismo na hora de cuidar dessas pessoas que têm essas necessidades.
sim, Então, isso também é uma coisa muito delicada e que a gente vê muito. A pessoa vai, ela se propõe, ela se entrega, é né, por verdade. fé, por necessidade, nas mãos de pessoas ditas, né, guias, mestres, gurus, pais santos, sei lá o nome que você quiser dar. E essas pessoas têm a vida delas viradas do avesso, muitas vezes. Uhum. Não estou dizendo que é todo mundo, não acho que é todo lugar que é assim, mas a minha amostra é viciada, né? As pessoas que chegavam para mim chegavam porque o problema tinha piorado. É, claro. E muitas vezes tinha piorado dentro desse processo de busca. Uhum. Né? Então, quando chegava e me contava o que estava acontecendo, lógico que no começo eu também não sabia, né? É, claro. É. Tinha muita gente lá que eu anotava no meu prontuáriozinho, delírio. Ó, O cara tá. começava a falar, ó, tô vendo isso, tá acontecendo isso. Aí eu anotava, delírio. Uhum. Com o passar do tempo que eu fui entendendo o que era isso. Quando eu fui estudar, eu fui aprofundar, eu fui buscar o entendimento disso, eu falei, pera lá, nesse mato tem coelho. É, é Então verdade. tem coisa aí, né? E aí, menina, começou uma jornada longa, que se estende e continua se estendendo, se estenderá, É, com né? certeza. Porque todo dia tem novidade. É. E tem tantas coisas acontecendo agora nesse final de ciclo, nesse movimento que o planeta está, né, Eugênio? As pessoas realmente estão mais perdidas. Eu vejo, né, também com as que eu converso, às vezes, né, que me procura assim. E aí ter a coragem de entrar, né, buscar uma terapia, buscar um psicólogo, também é um Uhum, movimento que às vezes é mais difícil, né? Porque tem, assim, hoje já está mais aberto, mas antes ainda ficou gravada aquela coisa de que não tô doida, para que eu vou fazer terapia? Não tô doido, né? Enfim, mas que sim. bom. E nessa hoje, né, como você está falando aí, que tem tantas já as pessoas que te procuram, te procuraram, qual o que mais, né, te assim impactou no sentido de falar eu vou aprofundar nisso, eu vou estudar isso mais para ajudar essas pessoas, porque eu sei, né, de processos mediúnicos, né, então talvez isso tenha chegado até você de uma forma que você entendeu melhor. E se você puder falar sobre isso aqui também, como que é esse processo, o que que pode, assim, ser ajudada a pessoa, qual a direção que você dá, sabe, para isso, quando alguém te procura. Tá. A primeira parte, a primeira etapa, né, desse movimento é a gente tentar decifrar o que, que de fato está acontecendo ali. Uhum, No começo, eu achava que todo mundo delirava. sim, Depois, quando comecei a estudar sobre mediunidade, paranormalidade, energia, chakras, aura, enfim, eu uhum, falei assim: ah, então tudo isso é processo espiritual, energético. Aí você pula de uma coisa para outra. certo, E chegou um terceiro momento, que é o momento do entendimento que as duas coisas coexistem. Então, tem gente maluca? Tem. Tem gente que tem doença mental. sim, Então, o que ela vê, o que ela passa, aquele processo dela, é fruto da mente dela. Não é um processo espiritual, nem energético, nem mediúnico. É a mente dela. E tem outras pessoas, essas sim, que elas passam por todos esses processos. E qual é a diferença fundamental entre elas? Como a consciência se organiza, como a vida da pessoa está integrada com esse processo. uhum, Então, se eu estou ali doido, correndo pelado na rua, rasgando dinheiro porque eu estou vendo o espírito, sim, eu vou entender que aquilo na ordem da vida da pessoa está fazendo o quê? Está impedindo a vida normal dela. Está impedindo que ela se integre, que ela coexista com os demais. E aí ela precisa de tratamento psiquiátrico, psicológico. sim, Então, vou encaminhar para o psiquiatra, vai tomar medicação, vai fazer psicoterapia para ver o que é possível se fazer, né? sim, Agora, tem outras pessoas que você vê assim, ela está ali, ela ouve o mentor dela, o guia, ela vê uma coisa, ela percebe, e a vida dela continua normal. Ela não está achando que ela está em outro lugar, não, está tudo sim, integrado, está tudo sim, organizado, né? E muitas vezes essas pessoas, quando elas vão parar em algumas religiões que acolhem esses fenômenos, elas também vão viver aquilo
de forma ritualizada, dentro dos preceitos de cada religião, dentro do cuidado que se dá ali, e aquilo é uma coisa que existe na vida dela e quase que tem uma chave de liga e desliga. Ela vai ali, vive aquele momento dela, aquele processo dela, e retorna para o cotidiano dela para outras coisas. Sim. Então, o fato de ter uma vida mais estável, equilibrada, que integra esses movimentos dela, é que é o grande diferencial. Tem uma história interessante que eu vou te Hum, contar, hum, que quando eu comecei a estudar com a Lu, né, ia para as aulas dela de astrologia, um belo dia, ela ofereceu para a gente para fazer leitura de aura. Ela sim. falou, ó, pessoal, quem quiser aí fazer leitura de aura, ou tiver paciente que quer fazer leitura de aura, traz aqui para mim que a gente vai fazer isso. O trabalho de leitura de aura, né, é um trabalho que a Lu Gamache faz há muitos anos, Sim. e que ali é uma espécie de retrato energético de como aquela pessoa está, né? Então, a mediunidade dela, a paranormalidade dela, essa consciência ampliada dela, permite que ela faça esse trabalho. Sim. Então, ela fazia esse trabalho de leitura de aula, a gente levava aquilo para o consultório para trabalhar com terapia, com o paciente, para dizer, olha, está acontecendo isso com você, está assim, está assado, beleza? E é maravilhoso, é uma coisa que eu fiz durante muitos anos junto com ela, né? Ah, Centenas de aulas, muita gente se beneficiou e se beneficia desse trabalho ainda. E tinha uma moça, ah, que essa moça tinha viajado para Londres, tinha passado uma temporada lá, tinha tomado umas drogas por lá, e de repente começou a ver espírito. sim. Aí eu falei, é agora, né? Essa menina aqui falou que tá vendo coisa, eu vou levar ela lá na leitura de aura. E a Lu, que vê também, né, que tem essa mediunidade que vê espírito, que é um mundo espiritual. Claro. Se a moça estiver vendo, ela vai ver também. Aí vai ser bom, né? Porque aí eu vou fechar meu entendimento dessa situação, vou confirmar a minha teoria. Sim. Chegou lá, a moça sentou para fazer o desenho da aura dela. A Lu, que é muito conversadeira, né, que sempre comenta alguma coisa enquanto a pessoa está ali fazendo a aura, ficou quietinha. Ah, E aí fez o desenho da menina e eu olhava assim para ela, porque eu já tinha falado, né, para ela, Lu, essa é a moça que fala que vê espírito. aham. E aí ela não falou nada durante a leitura de aula, a moça levantou, saiu. Quando ela saiu, eu falei, e aí, né? O que tá Qual o acontecendo com ela? O que ela diagnóstico? tá vendo? Aí ela pegou e virou o desenho assim, mostrou o desenho da aura da moça para mim. Ah, E sobre o chakra frontal, que é esse chakra, né, que se localiza aqui na nossa cabeça, que é o responsável pela nossa lucidez, pelo nosso entendimento, a inteligência, né, sim. por trabalhar o elemento ar, né, o conhecimento. Em cima desse chakra tinha uma mancha preta. Meu E eu Deus. nunca tinha visto aquilo. Eu falei, nossa, Lu, o que é isso? É um obsessor? É o que é isso em cima do chakra frontal dela? E aí, para minha surpresa, ela falou assim: não, Ah, isso são os delírios dela. Isso aqui é a mente dela. Eu nossa. falei, então ela não vê espírito. Tudo aquilo que ela está vendo, ela falou, exatamente. Tudo aquilo que ela está vendo é projeção do inconsciente dela. Isso é um delírio, ela não está vendo espírito. Aquele dia foi um divisor de águas para mim. Claro. Porque até então eu estava naquele movimento de achar então, que tudo era muito espiritual. Que a pessoa ia lá e usava uma droguinha Sim. e via as coisas, e aí ela tinha uma abertura, um acesso para o mundo espiritual. E naquele dia me caiu essa ficha de que realmente tem muitas pessoas que, principalmente com o uso de alucinógenos, dos mais diversos tipos, Uhum. elas não vão ter acesso ao mundo espiritual. Pelo contrário, isso é algo que naturalmente fecha essas vias mais sutis. Porque os alucinógenos, eu acredito que até mesmo os que são usados ritualisticamente, Sim. mas que ainda assim são alucinógenos, eles fecham esses canais de conexão. Mas eles abrem um canal de conexão que são inconsciente, isso sim. Uhum. Então, o que as pessoas vivem na maioria das vezes nesses processos não tem nada de espiritual, não. Eu sei que é polêmico dizer isso, né? Porque tem muita gente que vai fazer isso na busca espiritual. Mas no meu entendimento até hoje, eu acho que abre muito mais para conteúdo do inconsciente, e aí a pessoa ali está conversando com partes desconhecidas dela, que Uhum. vão dar essa mesma impressão, né?
de que se Sim. trata de algo externo, como essa moça que via um homem do lado dela, caminhando com ela, e era Aham. uma projeção do inconsciente. Então, é incrível, né? Porque a gente sabe assim que conhecimento é luz, traz lucidez e tudo. Porque quando fala que vem do inconsciente, a gente entende que o nosso pensamento veio de lá também, né? Porque Uhum, a gente capta através das nossas redes elétricas, né? Aquilo que nos fica impregnado por experiências, por tal, e tem coisas que vão ficando lá no nosso inconsciente. Então, assim, sim. quando a pessoa entender de onde vem o pensamento, talvez também ela vai entender tudo isso que se passa com ela, né? E que poucas pessoas sabem de onde vem o pensamento, né? Qual É, que é o trabalho que é feito na rede elétrica, né? No corredor energético que chega até a gente, para a gente ter o nosso inconsciente abastecido, vamos dizer assim, não é? você está falando uma coisa que é um conhecimento de ponta, né? Isso aí É, que você está dizendo nessas palavras, como se não fosse nada, ah, é uma coisa muito profunda e muito séria, é né? A verdade. gente sabe disso. Porque fica uma coisa pela outra. As pessoas não entendem de fato por desconhecimento. Só isso. O que é energia? O Exato. que é o corredor energético? O que é. E eu também demorei muito tempo para construir esse entendimento. Ele não é um entendimento simples, Exato, não é. né? Ele é bem complexo. E ele passa por diversas etapas. A primeira é a gente entender assim: você tem um corpo físico, certo? Sim, Esse seu corpo físico, ele precisa ser alimentado para você existir aqui. Então você come, você bebe, você respira. Toda essa injeção de energia, né? Se a gente vai quebrar ali no nível molecular, você vai entender. É tudo troca energética, né? Você precisa produzir caloria, energia sim. para o seu corpo As estar aqui, para existir, sensações, né? As sensações, tudo isso, Isso. exatamente. Aham. Então vamos dizer assim, vou comparar o nosso corpo a uma lâmpada, né? Então, se a gente é uma lâmpada, nosso objetivo é produzir luz. Mas, hoje em dia tem lâmpadas muito eficientes, né? Que fazem menos isso. Mas, as lâmpadas que a gente conhece, convencionais assim, elas não geram só luz. Elas geram calor também, não é? Sim, O objetivo é produzir calor? Não. Mas aquilo é uma espécie de efeito colateral do processo da produção da luz. Então, no nosso corpo, funciona igual. A gente tem uma quebra celular ali que vai produzir energia, tem essa energia que vai ser utilizada pelo corpo físico, ela também gera um subproduto, que é um campo eletromagnético. sim. Esse campo eletromagnético que o nosso corpo produz, ele tem uma escala, ele tem uma gradação no espectro energético. Então, num nível mais denso, você pode até pegar um aparelhinho ali e medir a eletricidade no corpo, Aham. né? O detector de mentiras que a gente Sim, vê no filme e tal, aquilo se baseia num processo dessa natureza, né? sim. Ele vai tentar fazer uma leitura de um mecanismo que chama processo de galvanização da pele, que acontece quando tem uma flutuação de tensão. Sim. Por isso que ele faz aquela leitura, né, Aham. do que aparece lá que a gente vê. Agora, tem outras energias que são produzidas que estão em níveis muito mais sutis, que essa não tem aparelho que vai captar. É. Não existe uma máquina, desculpa, um aparelho que vai fazer essa leitura. Mas o que faz essa leitura? A nossa mente. Então, se a mente funcionasse como um aparelho de rádio, que a gente sintoniza em diversas estações, Sim. existem estações que a gente vai parar ali, que vai sintonizar, que essas sim vão ser capazes de fazer a leitura desse espectro, como se fosse uma onda de rádio. Olha Entende? Por isso que o tem gente quanto é que vê, maravilhoso, né? Esse não conhecimento. é? É maravilhoso. Não, é Eu adoro, incrível, é. é incrível. Então você vai ver aquilo. Tem gente que vai estar ali num estado de relaxamento, de repente ela olha e fala, eu tô vendo uma energia em volta da pessoa, É, é isso mesmo. porque ela teve uma alteração mental, né? A gente aprende aquela coisa, né, das ondas, onda alfa, beta, gama, delta, teta.
sim. cada uma dessas frequências mentais, elas vão ser capazes de entrar na percepção de uma instância, de uma frequência dessas. Uhum. Né? As pessoas que têm experiência de quase morte, né? Estão em coma. Aí elas falam, eu morri e voltei. É, E muitas vezes elas relatam, né? Essas experiências de, eu vi uma luz, eu vi é. um túnel. Tem até um livro muito bonito da Elizabeth Kubler-Ross que fala disso, né? Chama O Túnel e a Luz. Uhum. E ela, né? E quando a pessoa está vivendo esse processo, como estão essas ondas cerebrais? Elas estão lá na frequência gama, que é uma frequência que é É, quase imperceptível. é. Então, olha onde a mente, onde a consciência está para percepção desse aspecto do mundo espiritual. Exato. Tem pessoas, esses são os médiums que a gente chama, né? Sim, Que eles conseguem passar de uma frequência para outra muito rápido. Ou eles conseguem, muitas vezes, ter um intercâmbio dessas frequências todas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Essa mente racional delas consegue ir lidando com esses campos fluidos de consciência. E aí ela tem essa capacidade de ter uma percepção que outras pessoas não têm. uhum, Então ela exato. vai ali, ela vai ver a aura, ela vai ver chakra, ela vai ver o mundo espiritual, ela vai ver obsessor, ela vai ver elemental da natureza. Isa, tem muita gente que chegou para mim esses anos todos e que Hum, falava assim, Eugênio, eu vejo o gnomo. sim. Eu falava, maluco. Eu pensava, né? Não falava, mas eu pensava. Ah, Eu vejo fada, maluco, eu pensava. aham. As pessoas iam falando e eu falava, gente, como tem gente doida, né? Eu não Ah, vou ficar sem trabalho nunca, porque tem muita gente doida. E ah, com o tempo eu fui entendendo que o que essas pessoas tinham eram frequências diferentes. Então elas entravam numa leitura de uma realidade que não era a minha, mas que muitas vezes é compartilhada por muita gente. com certeza. Então aquelas pessoas, elas de fato falam com a planta. Elas de fato entendem o que os animais estão dizendo. Sim, Elas de fato estão entrando em contato com esses elementais da natureza. sim, Isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, porque eu não passo por nenhum processo mediúnico, espiritual, transcendental. sim. Mas, e até por isso, eu fui acompanhando aquilo, né, metodicamente. Eu fui acompanhando aquilo como alguém que vai fazer uma leitura científica do que é isso. Então, lido com fatos. Às vezes as pessoas vêm com um papo assim, Eugênio, você não acha que aquilo aconteceu porque era o melhor, porque aí alguma coisa terrível podia acontecer, por isso que eu perdi o avião. Eu falava, menos, gente. Não, Entendi. vamos lidar com os fatos. Você dormiu, Aham, perdeu o avião, aham. pezinho no chão, É. É né? porque. Então, É, você ter esse entendimento que você precisa pôr o pé da pessoa no chão é. e que tem outras que você tem que dizer para ela, olha, você não está ficando maluco, porque isso aí de fato está acontecendo com você, é um entendimento que vai se construindo ao longo de muito tempo. Uhum, É uhum. difícil, hoje para mim está mais fácil, mas era muito difícil discernir uma coisa da outra, separar o joio do trigo. Sim, Porque o que essas pessoas passam, e quem passa sabe disso, é algo que, como você vai negar a realidade daquilo que você está vivendo, sim. né? Eu costumo dizer assim, brincar, né? Dizer assim que a beleza da loucura é que o louco não sabe que é louco. É, é Ele verdade. acredita, né? Porque o que está doente nele é justamente a consciência. Então, se está afetado o juízo dele, que é o que vai fazer com que ele tenha uma leitura consciente da realidade, como é que essa pessoa vai acreditar que ela não está bem, que o que ela está vendo é delírio, Sim. que não estão de fato querendo perseguir ela, matar ela? É. Ela não vai ter condição de entender isso, enquanto ela está ali no surto, enquanto ela está ali naquela vivência. Uhum. Então, a pessoa que passa por um processo espiritual, mediúnico, ou capta qualquer uma dessas frequências, ela também, diferente até, né, de quem está tendo um surto psicótico, Sim. ela vai falar assim, porra, mas eu tô maluca? Isso está acontecendo mesmo? É. Você já vê a diferença da consciência aí. Porque o maluco não tem dúvida nenhuma que aquilo é Aham. real. Aham. Entendeu? É. Agora, a pessoa que está vivendo aqui falando, gente, mas peraí, eu tô vendo mesmo isso aqui que eu tô vendo?
Se Essa pessoa, ela tem questiona, um né? crivo, Se questiona. Exatamente. questiona. É. Você vê a beleza da consciência, como funciona. É. Ô, Eugênio, e nesse tempo seu aí, tem algum caso que você conta, pode contar de alguém que você tratou, cuidou e que chegou num ponto de abertura mesmo de consciência, entender mesmo o que está acontecendo? É lógico que eu sei que é isso que acontece, né? Num consultório e quando, vamos dizer, você dá alta para a pessoa, mas algum caso que chegou mais crítico e você, assim, só contar para nós. Nossa, tem muita gente. O que eu acho que eu posso dizer assim, de cara, Uhum, é que as pessoas têm uma expectativa mágica do que é que o trabalho vai oferecer para elas, perfeito. né? O que é o trabalho do psicoterapeuta, do terapeuta holístico, né? Do guia espiritual, enfim, de um mestre. As pessoas têm uma expectativa porque onde elas estão, o ponto de partida delas é o ponto de partida daquela consciência que ela está debilitada, que Sim, ela está doente, que ela está incapaz de raciocinar ou de entender com clareza o que é que está acontecendo com ela. Então, o que a pessoa espera está muito atrelado a esse ponto de partida. À sim. medida em que o processo vai se desenrolando, que a terapia vai acontecendo, que o cuidado energético vai acontecendo, que a pessoa busca as iniciações para ter mais conhecimento, para organizar a rede elétrica dela, automaticamente a consciência também vai se transformando. Sim, E aí ela vai descobrindo que aquilo que levou ela lá já não faz mais nem sentido. Que aquela pergunta que ela tinha é uma pergunta que não tem um propósito mesmo. Mas foi o que mobilizou ela para essa jornada. claro. Então as pessoas elas levam muitos anos, na maioria dos casos, para ter uma transformação que elas vão olhar e falar: nossa, mas olha onde eu estava. Porque também é sutil. Sim, Porque também vai se processando ali em níveis que a pessoa também não entende enquanto está acontecendo. Então, quem busca, né, uma iniciação, por exemplo, e que vai ter acesso a outros conhecimentos, a outras experiências, a vivências, né, como a gente fez lá uma peregrinação na Europa, sim, né, na Rota do Graal, tudo isso são coisas que, com o tempo que você vai entendendo, o que foi que essa vivência, que essa experiência te trouxe. O meu trabalho, muitas vezes, com as pessoas que estão nessa jornada, é ir conscientizando elas daquilo que elas já estão vivendo. sim. E que muitas vezes elas não pararam para falar: pô, mas é isso? Então, isso aqui que aconteceu tem a ver com isso? Tem. E com Uhum. isso. Aí a pessoa fala: nossa, É. entendi. Vai tirando os Né? véus, né, Eugênio? Exatamente, É o descortina. salto. É, Né? Lá nos anos 90 a gente falava tanto: o salto quântico, o salto quântico. Que diabo é salto quântico? é, é verdade. Hoje, né, quando o pessoal fala aí desses computadores quânticos que processam não sei quantos milhões de informação É, ao mesmo tempo, né, que a medicina vai andar um século a cada ano daqui para frente, é verdade. uhum, Tudo uhum, isso vai acontecer. Você vai andar um século em um ano. é, Como e quando isso vai chegar nas pessoas, né, no grande público, eu não sei, mas já está acontecendo. Por quê? Por causa da tecnologia quântica. sim, A tecnologia quântica, ela vem da onde? Da mente humana, você concorda? Quem plenamente, criou isso daí é um ser humano. com certeza. Essa tecnologia pode extrapolar a nossa capacidade da forma como a gente entende. Mas tem muita gente que acessa informação dentro dessa mecânica quântica. Isso. Agora, como é que você vai traduzir? Me conta como é que você vai transpor essa experiência quântica para esse nível de compreensão que a gente tem aqui. A pessoa vai bugar, É, ela não vai conseguir. A mente dela, e a mente ela é construída dentro de um condicionamento, a mente dela vai demorar quanto tempo para processar isso? para disruptar, né, vamos dizer assim, porque ela precisa dar um salto muito grande, né? Entende? De repente eu tenho um carrinho aqui 1.0 e enche o meu tanque com 500 litros de combustível de aviação. Você acha que meu carro não vai dar? É Não vai exato. dar.
Porque essa mentezinha aqui que a gente tem, que ela é condicionada, que ela é construída, ela tem muita dificuldade para se livrar das amarras dela. Isso é verdade. Entenda que eu não estou dizendo essa, que eu acho uma maluquice, falar, tem que desconstruir o ego. Não, não tem que desconstruir ego nenhum. É o ego, é essa estrutura da nossa personalidade que administra essas contingências todas. Que vai pegar o que vem do meu inconsciente, que vem do meu sistema sensório, que vem da minha consciência corporal, que vem da minha percepção extrasensorial. E é ele que vai ter que fazer esse trabalho de ler tudo isso e dizer onde vai cada coisa. É. Então, Organização. eu tenho que trabalhar ele para ele ser forte, para ele ter compreensão. E isso a gente faz como? Com estudo, Sim, com alimentação, com boas práticas de vida, com alimentar uma ética na vida. sim. Tudo isso fortalece essa estrutura. As pessoas todas estão ansiosas, estão deprimidas, porque elas não dão conta de fazer alguma coisa com isso. Exatamente. Então, aí o processo terapêutico, né, como eu realizo, como vários terapeutas também que eu conheço realizam, vai ajudando as pessoas a administrar esses processos. Que elas não têm. O que eu faço com isso? Como é que eu saio daqui? É, Não, porque ela está bugada, ela está travada. Se ela acessar alguma coisa grande assim, que as pessoas acham que vai acessar a iluminação e vai se iluminar, não vai. sim, Ela vai tomar choque. com certeza. Enquanto ela não construir a condição física, energética, emocional, intelectual para ela absorver isso, ela não vai absorver. Eu tenho que pegar o meu carro e transformar ele. Eu vou ter que fazer uma mudança total no motor, na embreagem, em tudo. É, Senão ele não vai dar conta. Não vai dar conta. exatamente. E é aí que as pessoas falam: ah, mas aí é muito difícil. Ah, mas aí leva muito tempo. Leva mesmo. Entendi. Leva mesmo. Eu nunca vi ninguém sério que propõe uma transformação profunda assim, que vai oferecer alguma coisa que vai poder entregar e que vai fazer isso num workshop de final de semana. Com Que certeza. vai fazer isso em meia dúzia de vivências. Não vai. É um processo e é longo. E muito provavelmente é algo que você vai ter que adaptar para a sua vida, para sempre. Porque não tem como você desver, né? As pessoas brincam, usam esse desver. Eu É, vi, como é que eu faço para desver? Não dá, não dá. Tá lá já. não dá. Então você já viu, já entendeu, já sabe que isso existe? Pronto, meu querido. Daqui para frente a responsabilidade é sua. E como Exato. as pessoas são muito mobilizadas pela conveniência, elas muitas vezes não topam viver esse processo. Né? Ah, mas não tá fácil para mim, porque eu tenho que ir não sei aonde para fazer isso. Ah, e tem mesmo que ir para Bahia? Tem mesmo que ir para Europa? Então, tem. Mas você não é obrigado, livre-arbítrio. Com Você vai certeza. se você quiser, É, são se você entender escolhas, que né? deve. É, Escolhas. exatamente. Só que você que convive com a sua própria consciência tem que pôr a cabeça no travesseiro todos os dias. Como é que faz? É. É, exatamente, são os questionamentos, né? Que por vezes a pessoa não tem, não se questiona por que está acontecendo aquilo e onde eu vou buscar algo que vai me esclarecer, clarear, né? Me dar lucidez para esse momento, para esse movimento que está acontecendo na minha vida. Então, é isso, esse trabalho também, né, dos terapeutas, psicólogos, de passar talvez uma conscientização, né, para as pessoas se buscarem ajuda, porque às vezes fica Sim. ali achando que está tudo normal e não está normal, né? E eu sei também que você trabalha com sonhos, né? Atende muitas pessoas aí que tem a ver com essa linguagem, né? Do sonho onírica, o que que traz, né? E às vezes as pessoas também não sabem, né? Que através dos sonhos tem também uma conversa, né, desse inconsciente, quer dizer, do que meu pensamento deixou lá e ele está me trazendo de volta como símbolos, não é isso? E aí ele Sim. pode trazer um resultado se a pessoa de entrega, né, ele entrega na verdade, mas se a pessoa
realmente buscar conhecer isso. E como você falou, né? Ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa fazer outros processos de aprofundamento. Então, é isso, né? Você também tem muita gente aí que trabalha com você para entender sonhos, não é isso? Sim, sim. Não, hoje tem uma equipe de terapeutas grande, né, que eu tô ligado a eles. Dou Aham. supervisão também, né, para terapeutas mais jovens, para acompanhar justamente isso, né? Como é que eu vou entendendo essas experiências que as pessoas têm? O trabalho com os sonhos, ele é um trabalho fundamental aqui, né? Uhum. Porque ele é uma forma muito objetiva, muito direta da Uhum. pessoa ter uma relação com esse mundo interno dela, né? Porque uma coisa, Isa, é a pessoa falar assim, Eugênio, estou ouvindo uma voz, já fico assustado. Aham. Estou ouvindo, estou acordado aqui, estou falando com você, estou ouvindo essa voz. Então, às vezes, é uma experiência desestruturante para a pessoa passar por isso. Com certeza. Né? Ela vai levar um tempo para ela compreender o que é isso na vida dela. Agora, o sonho, a gente já está habituado, porque é um processo constante, né? Todos os dias você dorme e sonha. Sim. Só que aí a pessoa vai passando a ter outras experiências nos sonhos, que ela fala, mas peraí, eu sonhei que eu me via de fora do meu corpo. Eu estava sonhando mesmo? Uhum. Ah, porque eu vi que eu atravessei a parede, fui na casa do vizinho e tinha, como a Lu conta, né, que acontece com ela lá nos É, livros dela, é, é. tinha isso aqui lá na casa do fulano. E vai lá para ver que aquilo de fato tá lá do jeito que ela viu. Sim, Então, essas experiências, elas são um divisor de águas na vida das pessoas. com certeza. E compreender, acolher esse movimento e não ficar, né, travado, assustado, bloqueado quando isso acontece, é uma coisa que a gente vai ajudando aqui as pessoas a viver. Uhum. Vai dizendo para ela, olha, não, calma, porque isso acontece mesmo. Né? O rapaz que fala assim para mim, ô Eugênio, eu tô andando lá no ônibus, o ônibus deu de manhã, pulou numa lombada e de repente eu me vi olhando de cima para baixo no ônibus. Hum. Me vi dormindo, vi o pessoal dentro do ônibus. O que Meu que Deus. aconteceu? Eu tô doido? É. Né? Aí fala, então, está vivendo um processo de projeção da consciência, várias pessoas passam por isso. Você tem que ir fazendo todo um par e passo ali para a pessoa ver, né? Que isso é um fenômeno humano, É. né? Não um fenômeno religioso, um fenômeno humano que muita gente passa. Uhum. E acontece dessa forma espontânea. É. Né? Ele não pediu para sair do corpo. Claro. Quando ele viu, ele assusta com esse movimento. Né? Muitas vezes isso acontece uma única vez ou acontece em períodos muito distantes, né? Porque Sim. a pessoa assusta, porque ela bloqueia a experiência. Exato. Mas à medida que você vai estudando, que você vai descobrindo que isso é muito mais constante do que se imagina. E quando você vai vendo toda a cronologia dos sonhos que uma pessoa tem durante um período, e quanto maior esse período, às vezes de anos, né, que você anota, você Aham. escreve os sonhos, você vai conseguindo ir ver uma estrutura de evolução desses movimentos. Uhum. Consegue perceber que tem coisas ali que contam uma história dentro de todas essas historinhas. É. Né? Tem uma grande história se desenrolando. Ah, Eugênio, mas não tem uma coisa do sonho que está muito ligado ao processo fisiológico? Eu estou com vontade de fazer xixi, eu sonho que eu vou ali no banheiro, estou fazendo xixi. Tem tudo isso, Sim. porque são diversas camadas. Então a gente vai aprendendo a discriminar essas camadas. Né? Em que fase do sono você está? Em que camada do sonho você está? Sim. Que tipo de experiência é essa que sua consciência está conseguindo acomodar ou não? Né? Uhum. Tudo isso é uma coisa que ali, olha, a gente vai amargando junto com a pessoa ali um pouco o entendimento disso. A pessoa passa a ter um sonho que revela algo no tempo. Né? Ela fala, eu tive uma previsão aqui do meu futuro, no meu sonho. Quando a coisa acontece, o que a gente vai dizer? Hum. Ah, olha, eu posso tanto entender que é algo que você já estava percebendo que aconteceria, mas tem eventos que realmente não têm relação nenhuma com a vida da pessoa e que ela prevê. Como é que eu explico esse fenômeno da consciência? Sim.
Só quando você vai trabalhando com muitas pessoas que passam por isso, você vai entendendo que isso é algo que o ser humano vive. Uhum. Não tem a ver com religião, não tem a ver com eu ter que estar ligado a nenhuma ideia ou conceito ou filosofia. É algo que acontece. E que aí as religiões, as filosofias, os conhecimentos vão buscando compreender isso dentro do rol ali de entendimento deles, né? Sim. Cada um faz dessa forma. Você vê, a coisa vai longe. Vai longe, exatamente o que eu acabei de pensar aqui, porque eu falei, a nossa conversa aqui, né, que normalmente é de 1 hora, o máximo, assim, deveria ser de muito mais tempo, com certeza, né? Mas eu entendo assim que quem ouve, né, isso que você falou, e está buscando realmente um entendimento maior, já está se questionando, com certeza vai tirar daqui algo que vai agregar, que pode ajudar e que fala assim, nossa, eu vou lá agora procurar o Eugênio também, vou pegar o Instagram dele, o telefone que normalmente fica, né, em algum lugar aqui quando vai para o YouTube. Enfim, então eu vejo isso, porque as pessoas realmente, quando elas se questionam e vê que existe uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Aí elas vão Sim, atrás. E às vezes, como você falou de religiões, elas entram para religiões e recebem, né, instruções de quem não tem o conhecimento, e aí a coisa vai realmente piorando, né? Vai, enfim, tem enfim. muita coisa, Isa, que é folclore, né? É, Que eu vejo, assim, aquilo ali já é folclórico. Não é, não é uma vivência real. é. Você vê que ali é a mente da pessoa produzindo um evento também, quase como se fosse uma auto-hipnose, um processo sugestivo, para ela também dar conta daquela experiência que ela está tendo. Exatamente. Né? Então as coisas se misturam. Eu não vou dizer que todo mundo daquele lugar que está fazendo aquilo ali está na malandragem e está fazendo um teatro. Não. Tem uns dois, três gatos pingados ali dentro que eles Sim. estão de fato vivendo aquilo. Uhum. Mas a coisa fica toda muito misturada, fica confusa. É, Porque o exato. fato de você ter mediunidade, paranormalidade, sensibilidade, o que quer que seja, não quer dizer que você é especial Com e que certeza. por conta disso o que você vê, o que você está processando é real. Sim. É como. Você já viu esses aparelhos? É engraçado, né? Tem uns aparelhos que às vezes eles captam frequência de rádio. Então não era para fazer aquilo, mas ele de repente está sintonizando uma estação ali. Você quer fazer um negócio, porque os computadores antigos tinham muito disso, né? É, é, Aquelas caixinhas de som é. que a gente ligava e de repente estava entrando uma rádio ali no meio. Falei, porra, mas como é que isso aqui está Aham. sintonizando o negócio? Nem rádio não é isso aqui, mas está sintonizando. É. Então acontece isso. É a As pessoas frequência, né? sintonizam porque a antena não está legal. De repente você criou um aparelho ali que o efeito colateral também, né, se é que eu posso chamar assim, na construção dele, foi transformar ele num radinho também. Que ele está Uhum. captando alguma estação aí. Era para ele fazer isso? Não. A caixinha era só para amplificar o som, Aham. mas ela de repente está pegando uma estação de rádio. Então, isso acontece muito. E a pessoa fala assim, pô, mas é É, engraçado, né? é. Não, entender também, né, Eugênio, que o cérebro, ele nos protege, ele está aí para nos proteger, né, a nossa, nosso físico, né, enfim, tanto que quando a Sim, gente entra em estado de alerta, ele fica alerta e às vezes a pessoa desmaia para não ter algum, sei lá, enfim. E, e sim, aí, sim. e aí, quando eu vejo nesse caso aí, né, esses processos que podem estar acontecendo, que você falou que a pessoa, se ela vai para outro ponto, também é o cérebro protegendo, né? Essa coisa de uma fuga psicológica, algo que ela não quer enfrentar, ela não consegue enfrentar. Então, ela entra nesse processo aí de fugir, não, não vi, não quero saber, né? Aham, Então, tem aham. muita coisa mesmo, né? Então, porque Então, esse é que é o negócio, é a gente entender em que lugar que isso está acontecendo. é, O que é da mente, né? O que é desses mecanismos de defesa psíquicos, sim. o que é uma invasão do inconsciente na consciência, né? Exato, Porque tem gente que passa por processos espontâneos também,
onde o inconsciente começa a trazer um monte de conteúdo para a consciência. E a pessoa não controla. Então, É. isso vai levar ela a se mobilizar na vida, a ter ações, a realizar ações que ela, a princípio, não viveria, não faria. Uhum, uhum. Mas que aquela força vem do inconsciente dela e toma a vida dela. E ela é levada, ela é conduzida por esse inconsciente. Eu tenho dito muito para as pessoas que elas não têm noção do quanto que essa parte irracional, vamos chamar assim, né? Apesar Sim. de que não é o melhor termo, mas Hum. irracional, o quanto atua na vida delas, né? Mesmo quando a pessoa fala assim, esse é um exemplo bem comum, né? Ah, eu vou fazer uma coisa, vou para num lugar tomar um café. Sim. Aí eu tô lá tomando o meu café e de repente eu falo, pô, mas eu sonhei com isso. Olha, eu sonhei que eu vim aqui, nananã. Tá, então se aquilo já aconteceu antes, você sonhou, será que esse sonho também não permeou para a sua consciência? Já não direcionou o seu desejo e te levou até aquele café? Sim. Para que seu inconsciente ia fazer isso? Para falar assim, presta atenção em mim. Uhum. Vamos começar a olhar para o que eu estou te dizendo? Vamos decifrar o que essa linguagem, que é diferente da linguagem da consciência, tem para te dizer? Uhum. É Percebe incrível. os chamados? É isso. É, eu costumo dizer os sinais. Prestem atenção nos sinais. O que está vindo? O que, né, que te impacta algum acontecimento? O que é que significa para você, né? É isso mesmo, meu amigo. Que conversa boa. Vamos nos Né? encontrar, né, em um outro momento aí pessoalmente também, né, pra gente continuar, Vai ser né? um prazer. Vai ser, sim, com Como eu certeza. te falei, aqui a gente fala muito de tudo. É, não, não tem, eu sei, é imparável essa conversa. Primeiro porque eu gosto, você gosta, né, desses temas, a gente Sim, sabe que é algo que acrescenta e, enfim. E a parte que a gente está fazendo aqui é isso, poder contribuir com quem nos ouvir, né, de repente procurar entender, se entender e falar, eu vou lá saber mais, entender mais, eu vou ler algum livro que me explique, eu vou participar de sim, algo sim. mais profundo, né, de consciência mesmo, de entendimento. Mas Pois eu é. chegamos, né? Estamos chegando aqui já ao final, Tá bom. né? Foi um prazer mesmo estar aqui. É sempre uma alegria poder falar de tudo isso. É verdade. Né? E eu sei que tem muita gente que está precisando ouvir isso também, Sim, né? Que às vezes uma conversa dessa como a nossa que vai dizer para a pessoa, poxa, então tem jeito, tem um caminho, dá para é, fazer, né? Eu não tô maluco. E eu acho que isso é o principal, né? com É a pessoa certeza. entender que vários caminhos levam, né, pro É, entendimento de tudo isso. com E esse é certeza. um desses caminhos. Com certeza. Aí eu vou pedir aqui para quem nos ouvir compartilhar, chamar as pessoas para verem realmente, entrar aqui no canal, se inscrever, porque sempre terão aqui assuntos pertinentes a isso que a gente falou. Que como é holístico, aqui a gente trabalha com mente, né, espírito, corpo, enfim, a gente trabalha de uma forma com o ser integral. E esse tema de hoje, essa conversa de hoje, aqui com o Eugênio, eu entendo também que nós falamos de tudo isso, né? Da nossa consciência, do nosso corpo físico, da nossa rede elétrica, a consciência do todo, enfim, que se manifesta na gente e que a gente pode ficar e viver de uma forma muito, muito melhor, né? Para todos É que isso aí. estão à nossa volta. Então é É isso, isso. Eugênio, fique bem, muito obrigada. E aí a gente vai se falando, com certeza. Meu contato tá aí, a gente tá junto. E tudo de Tá bom para legal. você. Muito, muito Obrigadão, obrigada. Isa. Grande beijo.